noite a todos e a todas. Que a paz de Jesus esteja conosco nesta noite. Agora, nesse invernão, assim é noite mesmo, está bem escuro. Estamos aqui mais uma vez reunidos nessa casa de oração e socorro para comentarmos um pouco a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo. Na noite de hoje, vamos comentar o início, item 1 e 2, do capítulo 16º, que é chamado Não se pode servir a Deus e a Mamon. Então, vamos ver. Jesus que foi o espírito mais evoluído que já passou aqui na Terra. Quando ele esteve aqui encarnado, como o nome de Jesus, era o espírito mais evoluído. Então, em sendo um espírito tão evoluído, tão sábio, tudo que ele pensava, tudo que ele dizia, tudo que ele fazia, era para a realização permanente. Jesus não falava as coisas para durar uma semana ou 10 dias. Tudo que ele falava, todo o ensinamento que ele nos deixou, é para todos sempre. Isso porque está fundado na lei natural, na lei divina. E assim também o é o capítulo que tratamos hoje. Não se deve servir a Deus e a Mamon. Capítulo 16º em O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, eu começo hoje com um pequeno lamento, esclarecendo assim. Nós somos aqui nesta casa cerca de 150, 160 pessoas, contribuintes, voluntários. Mas, agora, nesse momento, assistindo esse trabalho que iniciamos, deve haver, no máximo, umas 20 pessoas ligadas conosco. Quando tínhamos as reuniões presenciais, nós reuníamos aqui nessa casa, nos 2 salões, embaixo e lá em cima, mais ou menos 160 pessoas. Mas hoje só conseguimos juntar umas 20 pessoas. É lamentável. É lamentável por quê? Porque nós não sabemos optar entre Deus e Mamon. Vamos ver o que seja isso. Agora, há pouco antes do início da nossa fala, nós conversávamos com o nosso técnico de informática, o Wagner, que está aqui comigo, e ele disse assim: estou curioso para saber quem é esse tal de Mamon. Então, espere, assista o filme, que tu vai saber quem é. Então, esta fala de Jesus, que não se pode servir a 2 deuses, não se pode servir a Deus e a Mamon. E quem era Mamon? Nós falamos isso, mas a maioria das pessoas não faz ideia de que seja Mamon. Mamon era o nome dado a uma criatura demoníaca, lendária, uma criatura lendária, demoníaca, que era cultuada naquela época por alguns. Então, o que Jesus diz é que nós não podemos estar junto com Deus e não podemos também estar junto com o demônio. Nós temos que optar por um ou por outro. Mas optar por Mamon ou por uma criatura demoníaca, o que seria? Seria fazer opção por um ser de chifre de bode, cabeça de gente, um rabo, uma ponta de flecha na extremidade? Seria esse tipo de Deus, de demônio? Não. Quando? Porque aí vem o que
acabamos de falar. Jesus não falava, não ensinava nada que fosse simplesmente para o momento. Era para perdurar. Então, Mamon atravessou os tempos e Mamon está conosco hoje, há 1 ano e meio. Nós chamamos de pandemia. E esse Mamon, compulsoriamente, nos arregimentou, muitas pessoas, estou falando no sentido genérico, para o seu lado. Então, as pessoas passaram a viver, a partir do aparecimento da pandemia, do Covid, as pessoas passaram a se encarcerar em suas próprias casas e viver com medo. E abandonaram tudo e a todos. Vivem isolados, têm medo de sair, têm medo de fazer qualquer coisa na rua. E isso causa muitas deficiências, muitas dificuldades nas suas próprias vidas. Aqui, na Casa Espírita, a Sociedade Espírita Recanto de Luz, nós tivemos esse impacto, porque por força de decretos, nós tivemos que fechar as portas, tivemos que interromper as reuniões públicas. Reuniões públicas nos sábados, à noite, bem nesse horário agora, que reunia 160, 180 pessoas. Mas agora estamos reunindo em suas casas apenas 20. Por que está acontecendo esse fenômeno? Porque as pessoas dominadas por Mamon, com medo, fechadas nas suas residências, passaram a não cultivar mais as coisas de Deus. Estou falando no sentido genérico. Isso é muito importante que saibam. Não são todas as pessoas. E alguns compromissos que nós tínhamos com Deus foram sendo relaxados. Então, nós não olhamos este trabalho pela internet que está sendo feito agora, porque nós ficamos olhando televisão em casa, ou, quem sabe, lendo um livro. Mas nós nos descuidamos disso. Quando a casa cerrou as portas, por força de decreto, nós divulgamos e convidamos as pessoas a realizarem o Evangelho no lar todas as noites. Todas as noites. Com o passar do tempo, nós fomos investigando e nós estamos vendo e percebendo que a maioria desses 160, 180 pessoas, que eram nossos frequentadores e voluntários, não está fazendo o Evangelho. Se não está fazendo o Evangelho, é porque está cedendo espaço a Mamon. Está dando para entender o que eu quero chegar lá? Aonde que eu quero chegar? Nós precisamos ter Deus no nosso caminho. Nós precisamos servir a Deus e não a Mamon. Nós não conseguimos ter uma vida harmonizada e equilibrada se nós não estivermos servindo a Deus. Mas, na verdade, nós não estamos servindo corretamente a Deus. Nós estamos sendo escravos do horror, do pânico, do medo. E isso nos leva à companhia de Mamon, que hoje se chama Covid. Nós temos medo. Todavia, a Casa Espírita não parou. Nós temos aqui dentro da Casa Espírita umas 10 ou 14 pessoas, por aí, menos de 20 também, que continuaram trabalhando aqui com as portas fechadas, que não tiveram medo de sair das suas casas. Estamos aqui, por isso hoje eu estava de máscara até o momento de iniciar, porque nós guardamos todos os protocolos. Nós temos aqui o álcool gel, temos a máscara, o distanciamento. O operador que está comigo, meu amigo Wagner, ele está sentado a mais ou menos 8 metros de mim. Então, nós cuidamos tudo, mas nós não paramos de trabalhar. A Casa Espírita não parou de trabalhar.
Nós acolhemos os necessitados, porque os necessitados, mercê de Mamon, continuam adoecendo. E a nossa casa continua cuidando carinhosamente dessas pessoas, por telefone, alguns sendo atendidos aqui, como os enlutados, que ficam muito desorientados quando perdem alguém, e agora estamos perdendo tantas pessoas, e eles vêm até aqui e vão ser recebidos por duas criaturas maravilhosas que vão aconselhar, vão trazer orientações e esclarecimentos a respeito de vida e morte. Estas pessoas fizeram sua opção para servir a Deus e continuam, mesmo que seja de portas fechadas, mesmo que tenhamos tantas restrições de máscara, guardando distância, passando álcool gel nas mãos, nós estamos aqui prestando. E nós estamos sentindo o quê? Que uma casa de 160, 180, quase 200 componentes está reduzido a menos de 20, que fizeram a opção por servir a Deus. E isto não é uma opinião nossa, não é uma opinião de Luiz Paulo. É um clamor da equipe espiritual que trabalha nessa casa. E essa equipe espiritual está vendo que muitas criaturas estão se tornando descrentes, a ponto de não acreditar mais nos espíritos. O que é isso? A criatura ceder o serviço a Mamon. E isso nos prejudica muito. Nos prejudica a todos nós. Porque nós estamos aqui tentando fazer alguma coisa de bom, baseado em fundamentos da doutrina espírita. Fora da caridade não há salvação. E todos nós queremos ser salvos. Porque todos nós vamos passar por esse procedimento de vida e morte. E na hora da morte, nós vamos prestar contas. E o que vamos cobrar não é o nosso dinheiro, não é o nosso trabalho profissional. É o nosso feito de caridade. E o que teremos para dizer, então? O que teremos para relatar? E como seremos acolhidos no mundo espiritual? Se não formos bem, é porque fizemos a opção inadequada. Então, hoje, a nossa fala é um apelo, um chamamento aos nossos companheiros, a esses que não estão me ouvindo agora, a esses que não têm ouvido a nenhuma dos nossos trabalhos, a esses que não estão realizando o evangelho nas suas casas para manter Deus dentro delas. Aqueles poucos que eu tenho certeza que estão olhando agora, pedimos a gentileza de divulgarem em seus grupos de estudo, divulgarem a todos os companheiros que estão achando que somente estudando num grupo de estudos, aprendendo os ensinamentos da doutrina espírita através de um grupo online, no conforto da sala da sua casa, estão fazendo tudo o que precisam. Não estão. Porque não basta saber, nós precisamos fazer. E o fazer do espírito, do espírita, está ligado fundamentalmente ao amor e à caridade. Então não basta saber, nós precisamos fazer. Porque as pessoas, muitas delas, muitas pessoas, estão passando por sérias dificuldades de manterem, alimentarem e darem segurança às suas famílias, porque Mamon os está prejudicando. E são poucos que estão auxiliando. Não basta mandar gêmeos aqui
para o Recanto de Luz, para que o Departamento de Assistência e Promoção Social faça a divisão. É preciso vir aqui, porque alguém tem que fazer. Vamos obrigar as pessoas a vir? Não, não vamos obrigar, porque o trabalho aqui é voluntário. Mas isto é um alerta para que saibamos, todos nós, que nós temos um futuro para frente. Aqueles que não desencarnarem agora. Se desencarnarem agora e não estiverem com Deus, vão sentir na carne, por assim dizer, a falta deste ser incriado. Este, então, é o nosso, não é lamento, eu não quero usar essa palavra, esse chamamento, para que tenhamos muita consciência e coragem para fazermos a nossa opção de servir a Deus ou servir a Mamon. Se vamos nos cuidar da pandemia, é claro que vamos nos cuidar. Vamos manter todos os protocolos necessários para nos mantermos imunes, ou o mais protegido possível. Mas não vamos nos entregar a isto. Não vamos nos entregar ao desequilíbrio, à desarmonia. Rezar todos os dias, orar para Deus e para os nossos semelhantes, não nos toma tempo e não nos custa nada. E por que então as pessoas não estão realizando o Evangelho diariamente? As evasivas que nós ouvimos são as mais variadas, mas nenhuma justificada. No Exército, que fiz parte por 30 anos, existe um jargão que diz assim: explica, mas não justifica. Justifica, mas não explica. É nessa falha que nós não podemos cair. Nós temos que realizar, temos que ter o esforço. Esse esforço é para cultivar o nosso futuro, não é por ninguém. É para o nosso futuro, porque nós vamos nos defrontar com isso. E nós precisamos estar preparados. E só nos preparamos para isso aprendendo o saber, amando e trabalhando. Não nos adianta de nada, nem nos leva a ponto seguro nenhum, nós simplesmente nos descontentarmos, nos enchermos de milindres, brigarmos com A ou B, colocando defeito na ação desse ou daquele, para justificar a nossa omissão ou a nossa mesquinhez. Nós precisamos aprender, se não aprendemos ainda, a sermos solidários, unidos, porque unidos nós seremos fortes. E se formos fortes, não seremos vítimas de Mamon. Esta é a opção por Deus. Este é o ato de servir a Deus. É isso que nós precisamos urgentemente nesses instantes de pandemia. Nós não podemos nos entregar ao medo e ao pânico. Nós temos que juntar coragem e confiar, acreditar na ação da espiritualidade amiga que habita esse prédio, esse local de auxílio e de fraternidade. Porque se nós não acreditarmos, aí então, meus amigos e minhas amigas, estaremos perdidos. E nós não podemos nos perder. Nós precisamos nos inspirar nas criaturas que nos servem de exemplo através da história. Nos inspirar na nossa figura central, Madre Teresa de Calcutá, que nunca desistiu.
escreveu centenas e centenas de cartas ao Papa e a outras autoridades eclesiásticas, reivindicando o direito de ajudar as pessoas. Veja uma palavra que usei: o direito de ajudar as pessoas. Pois então nós estamos aqui agora para optarmos por Deus, colocando ao nosso dispor o direito de auxiliarmos os nossos semelhantes. Nós temos direito a isso, não é obrigação, é direito que nós temos de fazer alguma coisa em favor dos nossos companheiros. Uma companheira nossa, jovem ainda, declarou, em dias recentes, que é muito triste e emocionante nós estarmos aqui como voluntários para ajudar essas pessoas, principalmente chefes de famílias aqui do cassino, que estão passando por sérias dificuldades. A nossa clientela aumenta cada vez mais, porque tem mais gente passando fome. E essa companheira nos diz assim: para que possamos entender esta dificuldade, este obstáculo, é preciso que estejamos aqui, vendo o que está acontecendo. Em particular, um pequeno grupo da nossa casa agora vai aumentar, com certeza, se dispôs a optar por Deus. E estiveram aqui auxiliando, e estiveram aqui sentindo e vendo as dificuldades e a fome que avassala muitas pessoas daqui do cassino. Homens honrados que perderam o trabalho por causa da pandemia e agora não têm como sustentar seus filhos. Nós precisamos fazer alguma coisa. Isto é servir a Deus. Nós precisamos fazer mais do que simplesmente comprar gêneros não perecíveis e deixar aqui na porta, para que uma pequena equipe que vem aqui possa higienizar essas embalagens para armazenar e distribuir aos necessitados. Nós precisamos de calor humano. E o calor humano que nos liberta. E nós precisamos da liberdade ardentemente, mesmo aqueles que não acreditam. Mesmo os que não acreditam na espiritualidade. Façam ao menos para cumprir o seu dever cívico de auxiliar. E aí, todos nós teremos certeza que fizemos a opção por Deus, que estamos servindo a Deus. Servir a Deus não é ficar como um beato. Servir a Deus é trabalhar em favor dos nossos semelhantes, é trabalhar em favor de nós próprios, amando e servindo, sempre. Se formos ofendidos, se formos humilhados, se formos desgraçados, silenciemos e vamos em frente, servindo sempre, conforme nos ensinava Francisco Cândido Xavier. Servir sempre. Temos certeza, e se algum dos companheiros que tomarem conhecimento desta nossa fala de hoje, que não é um lamento, não é. É um alerta. Tenho certeza que vão aderir à nossa campanha de amor e de caridade. E terão certeza por que Allan Kardec colocou no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo: fora da caridade não há salvação. Então vamos nos salvar. Vamos
praticar a caridade a todos os momentos. E não vamos ter vergonha nem medo de cultivar a divindade nos espíritos superiores através do culto do Evangelho nas nossas casas. Diariamente, 20 horas. Que Jesus nos ampare, que Jesus continue a nos instruir e orientar, e que Deus nos proteja, sempre.